A tecnologia tomou conta de nossas vidas. Somos totalmente dependentes, subordinados a esse ambiente modernizado e sistematizado. O início da nova era está diante de nossos olhos e só não vê quem não quer. Uma era em que a máquina irá substituir o homem, este acreditando ou não. Este processo de transição de eras culminará em uma escala de desemprego em massa sem precedentes do qual nunca houve antes. Estamos na indústria 4.0 e, portanto, as máquinas substituirão os homens em suas atividades. Quer saber o que é a indústria 4.0 e por que robôs poderão roubar o teu emprego? Então fica comigo até o final do vídeo e você irá entender o porquê de seu emprego estar ameaçado. Mas antes de qualquer coisa, o que eu vou te falar é muito importante. Antes de mais nada, deixa o teu like, compartilhe esse vídeo e se ainda não é inscrito em meu canal, não esqueça de se inscrever antes de prosseguir com o vídeo. E não deixe de clicar no sino de notificações para receber todo vídeo novo postado aqui no canal. Solta a vinheta. O caçador de histórias. Há quem acredite que seja um exagero dizer que os robôs irão substituir os homens, literalmente falando. As pessoas se veem incrédulas quanto à afirmação de que robôs irão substituir o advogado, o engenheiro, o médico, o professor. Muitos imaginam que isso ocorrerá apenas com profissões comuns, como por exemplo recepcionistas, garçons, vendedores, balconistas, e aí quando menciona-se que robôs irão substituir profissões de formação superior, há uma forte resistência quanto a isso. Mas para poder ter uma base e um entendimento sobre isso, é necessário entender o porquê existe esta conclusão de que haverá um desemprego em massa com a utilização de robôs ao invés de humanos. Para entender o que está acontecendo, você deve entender antes o que é a indústria 4.0, no qual estamos vivendo agora o início dela, e assim vai conseguir enxergar e perceber que as máquinas já estão substituindo as pessoas. No entanto, para chegar na indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial, você deve entender antes as primeiras, segunda e terceira revolução industrial que ocorreram anteriormente até chegarmos aqui. Primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII na Grã-Bretanha, marcou uma transformação radical na produção. Impulsionada por inovações tecnológicas como a máquina a vapor e o tear mecânico, a mecanização substituiu métodos tradicionais. A indústria têxtil foi impactada e a produção em massa nas fábricas alterou a dinâmica do trabalho. O êxodo rural levou à urbanização, mas condições de trabalho desafiadoras provocaram movimentos de protesto. Apesar dos desafios, a Revolução Industrial teve impactos duradouros, moldando a base para as subsequentes revoluções industriais. Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial, ocorrida no final do século XIX e início do século XX, representou uma intensificação das mudanças iniciadas na Primeira Revolução Industrial. Caracterizada pelo avanço tecnológico, destacou-se pela fusão da eletricidade e do petróleo, impulsionando setores como aço, química e eletricidade. A mecanização expandiu-se, com destaque para a linha de montagem de Henry Ford. A urbanização acelerou, criando centros urbanos densos. A economia globalizou-se com a expansão do comércio. Apesar dos benefícios econômicos, surgiram desafios sociais, levando a movimentos trabalhistas. A Segunda Revolução Industrial consolidou transformações, deixando um impacto duradouro na sociedade industrial moderna. Terceira Revolução Industrial. A Terceira Revolução Industrial, iniciada nas últimas décadas do século XX,
é conhecida como Revolução Digital. Caracterizada pela fusão da tecnologia da informação com processos industriais, destacou-se pela ascensão da computação, internet e automação. A conectividade global permitiu colaboração instantânea e mudou os padrões de consumo com o crescimento do comércio eletrônico. Avanços em energias renováveis e eficiência energética também foram notáveis. No entanto, desafios como automação e questões de segurança cibernética surgiram. Essa revolução deixou um impacto significativo na sociedade contemporânea, transformando a forma como vivemos e trabalhamos. Observe que estamos saindo desse período agora, da terceira revolução industrial, e estamos entrando na quarta revolução industrial, ou podemos chamá-la de indústria 4.0. Quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, conhecida como indústria 4.0, é a fase atual da evolução industrial, marcada pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas. Iniciada no século XXI, destaca-se pela integração da internet das coisas, inteligência artificial, big data e outras inovações. A digitalização e a coleta massiva de dados transformam processos produtivos, permitindo automação inteligente e tomada de decisão eficiente. Customização em massa, impressão 3D e avanços em energias renováveis são características notáveis. Desafios incluem questões de segurança cibernéticas e adaptação da força de trabalho. Essa revolução molda a sociedade contemporânea, redefinindo a maneira como vivemos e trabalhamos. Agora que você já entendeu do que se trata a quarta revolução industrial e o que é a indústria 4.0, ficou mais claro perceber que, quando falamos de tecnologias como automação, IoT ou internet das coisas, nanotecnologia, inteligência artificial, entre outras, isso cria diversas possibilidades de otimizar e baratear a mão de obra. Em outras palavras, construir máquinas ou robôs automatizados para fazer o trabalho de pessoas. Hoje, nas empresas, há muitas burocracias e leis trabalhistas que favorecem, na maioria das vezes nas audiências, o trabalhador e prejudicando assim a empresa. Em muitos casos, gasta-se muito caro com empregados que não rendem o esperado. Conflitos interpessoais dentro do ambiente de trabalho, quando há uma dispensa médica e por aí vai. Imagina, na visão do empresário, poder contratar mão de obra barata e que rende mais. Imagina, pagar pouco na manutenção de robôs e não precisar pagar salários. E mais ainda, o robô não dorme, não cansa e não fica doente. Isso para qualquer empresa seria a galinha dos ovos de ouro. Qual empresa daqui para frente não iria adquirir ou comprar essa ideia? Há descrentes de que esses robôs iriam ter a capacidade de atuar como médicos, como juízes, como advogados, como engenheiros ou qualquer outra profissão de nível superior. No entanto, o que estamos testemunhando são grandes empresas e grandes investimentos nessa área de automação, inteligência artificial, robótica, nanotecnologia, e estamos presenciando robôs cada vez mais inteligentes, cada vez mais independentes, cada vez mais parecidos com seres humanos, pele, voz, consciência e tudo mais. Isso não irá acontecer, isso já está acontecendo. Você já pode ver robôs trabalhando em vários locais, em várias empresas e tomando-lhes seus empregos, sem dó e sem piedade. Isso é apenas o começo. Os robôs já têm a capacidade de fazer cirurgias, sim, de advogar causas, de atender, de conversar, interagir com outras pessoas. Tem até robôs que são vendidos para terem relações sexuais com humanos. Agora, é só uma questão de tempo para que as máquinas assumam o controle. Será que existirá uma Skynet da vida? O que você acha que irá acontecer quando os robôs começarem a substituir os humanos em grande escala? O chefe de família que antes levava o sustento para dentro de casa, pagava as contas, fazia a compra do mês e agora se vê sem emprego. O que você acha que acontecerá com a sociedade quando começar a faltar emprego, faltar dinheiro para as pessoas? O que você acha que as pessoas fariam e como se comportariam? E o pior, os robôs não serão utilizados apenas para fins de mão de obra, mas também serão utilizados para a lei da garantia e da ordem.
serão utilizados em guerra, na verdade, já estão sendo usados. É até um cenário apocalíptico bem assustador. O que você acha sobre o assunto? Será que seremos totalmente substituídos por máquinas falantes ou pior? Será que há risco de tudo isso sair do controle e sermos exterminados, como mostra o filme do Exterminador no futuro? Enquanto a Skynet não é criada e o Exterminador do futuro ainda não apareceu no presente, deixa o teu like, compartilha o vídeo e se inscreve no meu canal antes que seja tarde demais. Nos vemos no próximo vídeo e na próxima história. Até mais. Fui. Valeu.